A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, meus amados irmãos, mais uma vez aqui, já é 12:06. Hoje venho trazer aqui sobre o caminho da perdição e o caminho da salvação. Agora, neste momento, eu vou começar pelo Velho Testamento, Velho Testamento. Se vocês desejarem no coração de vocês ler o capítulo todo, ou começar no capítulo 30, versículo 11, vocês leem, que é bom, que a pessoa entende mais. Então hoje eu venho falar sobre dois caminhos. Um caminho que representa a perdição e outro que representa a vida, Vamos lá, Vamos lá. Deuteronômio 30, versículo 15. Versículo 15. Diz assim, meus irmãos: Agora ouça, hoje lhe dou a escolha entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a calamidade. Só até aqui, Aqui é uma porta, aqui há duas portas, quer dizer, duas portas, representa aqui duas portas, uma porta para a morte e uma porta para a vida, e uma porta para a prosperidade e uma porta para a calamidade. Aí vai uma pergunta: qual você escolhia dessas portas? Qual delas? Que Ele dá, Deus Ele dá para você uma escolha, para você decidir, Hoje lhe dou essa escolha entre a vida e a morte. E aí, qual você vai decidir para poder entrar na porta certa? Você decide a morte ou você decide a vida? E aí? Bota nos seus comentários aí, qual você decidiria, se você realmente quer viver uma vida maravilhosa, viu, irmão? Uma vida de prosperidade, uma vida de bênção, Mas algo que eu vou trazer aqui, meu irmão, é mais pelo lado espiritual, Pode acontecer que você seja abençoado financeiramente? Sim, pode sim. Deus, o nosso Deus, Ele é capaz de tudo. Ele é capaz de fazer tudo pelo aquele que Ele ama, viu? E se você ama a Deus, você guarda os seus mandamentos, viu, irmãos? Se você ama a Deus, você guarda os mandamentos dele. Agora, se você não ama a Deus, você não guarda os mandamentos do Senhor. Essa é a verdade, viu? Essa é a verdade. Porque
Jesus, ele nos amou. Ele nos amou e deu a sua vida por nós, né? Ah, irmão, e agora? Será que Jesus continua nos amando? Agora, neste momento, ele ama aqueles que amam ele. E aqueles que amam ele será amado pelo Pai, né? E ele manifestará a ele, né? Se você quer que Jesus Cristo se manifeste na sua vida, então você tem que guardar os seus mandamentos. Guardar os seus mandamentos, viu? Essa é a verdade. E para quem não guarda os mandamentos do Senhor Jesus, a ira de Deus permanece sobre ele. Sim, permanece sobre ele. Mas significa que Deus é capaz de matar essa criatura? Não. Deus, ele não matará ninguém. Deus, ele não mata ninguém. Pode ser que muita gente chegue a dizer que é usado por Deus, dizendo que vai matar o seu marido, vai matar a sua esposa, vai tirar não sei quem. Isso tudo é mentira, irmão. Porque nós vivemos na graça. Viu? Então, oportunidade Deus ele dá a cada um de nós. E a decisão vem de quem? Vem de nós. Se realmente quer ser salvo, você tem que fazer por onde ser salvo. Ah, se você quer perecer, você vai fazer por onde perecer. Então a decisão vem de você, não vem de Deus. Entendeu? O que Deus faz é dar o conselho. Ao conselho. Ele é o conselheiro para a salvação. Viu? Quando Jesus ele nasceu, para quem não sabe, lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, lá ele diz que um menino nos nasceu e um filho nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, olha aí, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Olha aí, esse menino representa seu próprio Deus. E não é por acaso que quando Jesus nasceu, se cumpriu o que estava escrito lá em Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 25. Até que as escrituras diz que o nome dele será chamado Emanuel, que Emanuel traduzido é Deus conosco. Quer dizer, Deus presente ali no meio do seu povo. Entendeu? Deus. Lá em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Em João 1,14, as escrituras diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então esse menino Jesus era o próprio Deus. Mas antes de tudo isso, o nome dele, o nome do Pai, o nome de Deus é Jesus. Jesus significa Salvador. Salvador. E só existe um Salvador, que é Deus. Deus é o Salvador. Entendeu? Deus é o Salvador. E eu lhe mostro na Bíblia. Isso no Velho Testamento.
como está escrito no Novo, lá em Mateus capítulo 1, versículo 21, que diz assim: e tu porás o nome de Jesus, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Essa é a verdade. E não tem para onde correr. Entendeu? Onde há fatos, não há discórdia, não há perturbação. Entendeu? Então, essa é a verdade. Essa é a verdade. Vamos lá. Então Deus, ele dá a escolha para você. E aí? O que você decide? Você decide morar no céu ou você decide morar num lugar de tormento? Num lugar de tormento. O que você decide para a sua vida? Todo mundo quer morar no céu, mas para isso você tem que escolher. Você tem que escolher. Ah, irmão, eu escolho morar no céu. Pronto, maravilha. Maravilha, você escolheu a coisa certa. Se você escolheu para morar no céu, para isso, para a gente morar no céu é necessário renunciar à nossa vida. Esta vida, renunciar a esta vida a qual nós vivemos, né? Uma vida de pecado, uma vida de pecado, de desobediência a Deus. Nós temos que renunciar a isso. Como Jesus tem falado que esse caminho, que é o caminho da vida, é difícil, é porque significa que tem que ter renúncia. Para seguir a ele tem que ter renúncia. Viu? Mas antes de a gente entrar nesse assunto, né? É o que eu tinha acabado de falar aqui. Que acabei esquecendo. Meu Deus. Oh, Jesus. É uma luta, meu irmão. É uma luta que a gente passa aqui para trazer essa mensagem. Viu? Uma luta que a gente tem dentro de nós, né? Louvado seja Deus, Senhor, me dê direção do céu. Então, renunciar, como diz lá em Deuteronômio 30, versículo 15, né? Deus, ele dá a escolha para você, né? Te entrega nas tuas mãos a decisão. Decide aí o que você deve fazer, o que você quer realmente. Irmão, quero ir para o céu, vamos para o céu. Mas para isso eu tenho que renunciar esta vida, né? Essa vida que vai passar, né, meus irmãos? Vamos lá em Mateus capítulo 7, versículo 13. Ele diz assim, ó: entrai pela porta estreita, a estrada que conduz à destruição é ampla e largue a sua porta. Olha aí. E muito escolhe este caminho, mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil. E são poucos os que encontram. Olha aí. Irmãos, lá ele diz: a escolha é dada para vocês.
Diante de ti está a vida e a morte. E aqui já fala, Jesus ainda aconselha, ó, entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga é a sua porta, e muitos escolhem este caminho. Mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que encontram. Quer dizer, a porta que leva à destruição, um caminho largo, porta larga, e o caminho é amplo, bem facinho de andar, né? Mas esse caminho, meu amado, como está escrito lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 15, ele representa a morte. Representa a morte. Que morte representa a perdição. Perdição representa a morte, né? As escrituras diz que tem caminhos que para o homem é bom, maravilhoso, mas no fim dela é a morte. Ah, irmão, que caminho é esse? É um caminho de pecado, irmão. Um caminho de pecado. E que pecado são esses que levam à morte? Que pecado, irmão, são esses que levam à morte, né? Que pecados são esses que levam à morte? Vou lhe mostrar. Tem uma outra Bíblia aqui na minha mão, que já está bem marcadazinha, está bem mastigadazinha. Vou lhe mostrar. Viu, meus irmãos? Vamos lá. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Olha o caminho, né, que representa a perdição. Preste atenção. Ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, ódio, discórdia, rivalidade, iras, porfias, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei, e outrora. Os que praticam tais coisas não há de herdar o reino de Deus. Olha aí. Então, essas pessoas que praticam isso daqui, ó, que são a vontade da carne, que é a vontade do inimigo, né, do nosso adversário, que coloca na vida das pessoas para poder praticar isso e pecar contra Deus, e para quando Deus trazer o seu salário, né, é o que? A morte. O que Satanás quer é que a gente seja condenado por Deus, seja culpado por Deus. O que Satanás quer é que o nosso nome não venha estar no livro da vida. Para isso,
Satanás vai lá e faz você pecar, praticar tudo isso daqui e outras coisas que nós devemos procurar saber o que desagrada a Deus. Entendeu? Então essa prática aqui representa o caminho largo. O caminho largo que leva à perdição, que impede as pessoas entrar no reino de Deus, porque essas pessoas vão ser culpadas diante de Deus. E Satanás quer isso. Quer que as pessoas façam isso, seja culpado diante de Deus. Entendeu? A não ser que você que escolheu a vida eterna, renuncie. Renuncie à vontade da carne, os prazeres da carne. Que os prazeres da carne representam os frutos do diabo. Os frutos do diabo. Esses frutos do diabo, ele coloca na vida das pessoas. Porque isso vem do diabo, não vem de Deus. Olha aí, ó, versículo 22, no mesmo capítulo de Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito, quando tem um E maiúsculo, está falando do Espírito Santo, que é o próprio Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, quer dizer, se vivemos em Deus, se vivemos em Deus, andemos também no Espírito, andemos nele também. Não sejamos ávidos da vanglória, provocando uns aos outros, invejando uns aos outros. Quer dizer, se vivemos em espírito, andamos como também ele andou. Vê, irmãos, nós devemos, por isso, conhecer Jesus. Ah, irmão, como é que Jesus andou nessa terra aqui, que eu não sei? Eu não sei como é que Jesus andou. É por isso que um tempo desse eu até aconselhei o irmão Ronaldo, que ele aceitou Jesus, né? A ler de Mateus a João, os 4 evangelhos. Você vai conhecer como Jesus andou nessa terra. Jesus Cristo foi perseguido por falar a verdade, por repreender o erro, entendeu? Jesus Cristo foi repreendido por ajudar as pessoas, entendeu? Mas por que Jesus Cristo foi repreendido por essas pessoas? Por quê, irmão? Porque ele amava, entendeu? Ele amava as pessoas. E as pessoas, por não entender, por não conhecer Jesus, eles falavam mal de Jesus. Entendeu? Então você vai conhecer tantas coisas na caminhada. Você vai conhecer tantas coisas na caminhada, como foi Jesus nessa terra. Porque isso é bom. É bom a gente conhecer. Mas o evangelho mesmo começa em Atos. Em Atos Apóstolos, onde se cumpre a promessa, né, que o Espírito de Deus desce sobre a vida dos apóstolos e dali em diante começa, né? Glória a Deus. Então, aqui essa obra, esses frutos da carne aqui, ó, os frutos da carne, que é as obras da carne, né? Representa o caminho largo. E no versículo 22 representa o caminho estreito. E quando a gente renuncia
né, os desejos da carne para poder fazer o quê? Fazer a vontade do Espírito, que é a vontade de Cristo. Entendeu? A vontade de Cristo. Vamos lá, vamos lá. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 15. Olha o que diz aí, ó. Versículo 15. Capítulo 2, ou é capítulo 1, perdão. Versículo 15. Que diz assim, ó. Capítulo 1, 1 Pedro. Mas como é santo aquele que vos chamou, sejam vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, seja santo, porque eu sou santo. Olha aí. Nós devemos ser santos em toda maneira de viver, meu irmão. Que é santo? Separado do pecado. Separado das obras da carne, como está escrito lá em Gálatas 5. Entendeu? Gálatas 5, não é isso? Acabei esquecendo. Gálatas 5, meu irmão. Aqui. Gálatas 5:19. Entendeu? Então, o caminho que representa o pecado é o caminho largo. E o caminho que representa a vida eterna é o versículo 22. Do mesmo capítulo de Gálatas. E aí? Você já decidiu? Se você quer seguir Jesus, Jesus diz, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Foi assim que Jesus falou para um dos discípulos. Quando o discípulo chegou para ele e disse assim, Senhor, deixa primeiro sepultar o meu pai. Deixa primeiro sepultar o meu pai. Depois eu venho aqui e te sigo. Aí Jesus olhou assim para ele e disse, deixe os mortos sepultar os seus mortos. Irmão, como é que pode? Os mortos sepultar um outro morto. Ele está falando aqui do lado espiritual. As pessoas que não tinham conhecimento, não teve encontro com Jesus, que não nasceu de novo, para Jesus são mortos. Entendeu? São mortos. Aquele que não nasceu de novo são mortos. Entendeu? E é por isso que ele diz, pegue sua cruz e venha. É isso. Então, essa é a verdade revelada por Jesus Cristo, né? E aí? Você decidiu que caminho você trilhará? Se é o caminho largo que conduz à perdição, que representa as obras da carne, ou é o caminho estreito que representa o Espírito, né? Que representa a vida, né? Qual é? Qual dos dois você deseja seguir? Para você entrar pela porta, ao você entrar pela porta, que a porta representa Jesus, que a porta estreita representa Jesus, este caminho, que é o caminho estreito, representa Jesus, que conduz à vida. Vamos lá? Vou lhe provar na Bíblia. Vamos lá em João, Evangelho de João. Evangelho de João, meu irmão. Evangelho de João, meu irmão. Capítulo 10, versículo 9. Se não estou lembrado.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 10:9, meus amados irmãos. 10:9. Olha que Jesus dizendo, olha. Tá vendo que não, isso não é de mim, isso não vem de mim, isso é de Deus. O próprio Senhor Jesus disse, ó. Jesus disse, ó, eu sou a porta. Se algum homem entra por mim, ele será salvo. Ele entrará, sairá e achará pastagem. Pastagem. E aí? Jesus disse que é a porta. Jesus disse que é a porta. E decide entrar pela porta, entrar por Jesus Cristo, entrar no reino de Deus. Ai, Jesus é o caminho. João 14:6. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí, o que é que você acha? Primeiro você tem que entrar por ele, para depois herdar tudo aquilo que ele te prometeu, né? Ele te prometeu um lar, ele prometeu um lar para mim, ele prometeu a todos um lar. Ah, irmão, tá escrito aonde isso daí? João 14. Vamos lá? Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Olha o que diz aqui, ó. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede no Espírito, né? Que é em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas mansões. Olha aí. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim, mesmo para onde eu estou, ali possais estar vós também. Olha aí, a promessa que Deus prometeu. Você e eu temos um lugar em Cristo Jesus. A gente vai estar nele, lá morando com ele para toda a eternidade, né? Mas para isso nós devemos fazer o quê? Renunciar a nossas vontades, renunciar à prática, às obras da carne, né? Que representa o caminho largo. Se você entra pelo caminho largo, você está dizendo assim, eu quero ir para a morte, eu quero morrer, eu quero ir para o tormento que foi preparado para Satanás e seus anjos, né? E aí? Você já decidiu que caminho você quer trilhar? Se você quer trilhar o caminho largo ou se você quer trilhar o caminho estreito, que conduz à vida. O caminho largo conduz à perdição. O caminho estreito conduz à vida. E aí? Já decidiu? Decida. Bote aí nos comentários se você quer aceitar Jesus. Vou estar aqui pronto para orar pela sua vida, por toda a sua família. Tá bom? Porque Jesus está voltando, meu irmão. Você está vendo o que está acontecendo neste mundo? É como se Jesus já quebrasse os selos, né? Que há 4 selos, se não me engano, né? Vai 7 selos. E vai vir aí primeiro o cavalo branco, que é o anticristo. Depois vem o vermelho. Depois vem o preto. E depois vem o amarelo, né?
Então, meus amados irmãos, estejam preparados para subir e viver com Cristo eternamente. É tudo que eu desejo, meu irmão, porque eu já estou cansado de viver nessa terra aqui, porque nós não temos nada neste mundo. Assim como Cristo disse, eu não sou daqui, né? Ele veio para cumprir com a justiça dele, cumpriu, condenou o diabo na carne, né? Condenou o diabo, venceu a morte e nos deu vida. Quer dizer, ele deu a oportunidade para que a gente possa nascer de novo e viver eternamente com ele. Essa é a verdade. Eu sei que muitos aí, meus irmãos, estão focando a vida de muitas pessoas aqui nessa terra, na prosperidade, né? Você tem que liberar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 20.000. E, meu irmão, isso é um engano. Deus não depende do seu dinheiro não, porque Deus é o dono da prata e do ouro. Se você for prestar atenção no Evangelho, o que Jesus Cristo tem pregado foi sobre o arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus, meu irmão, não é nem comida nem bebida, mas paz, justiça, gozo no Espírito Santo. Aí vem um pregador, chega na sua casa, Deus vai fazer um milagre, Deus vai fazer você prosperar, Deus vai te dar uma mansão, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo na sua vida. Ô meu irmão, sei que Deus ele é capaz de tudo neste mundo, eu sei. Porque ele já deixou a palavra do Senhor, deixou a palavra dele aqui, para a gente crer do que está escrito, né? Mesmo que nós temos uma pequenazinha fé, né? Mas é importante para Deus. E a vida dele, irmão, está focada em você, está focada na minha vida, está focada no povo, entendeu? Então, nós devemos trabalhar, eu trabalho direto, entendeu? Eu tenho uma família, pela graça de Deus, vivemos uma guerra espiritual, sobrenatural, né? O nosso adversário luta incansavelmente para querer tirar nós da presença do Senhor. E como é que ele faz? Faz as pessoas para tirar da presença do Senhor, meu irmão, é fazer aquela pessoa pecar, transgredir o mandamento do Senhor, né? Virar as costas para o Senhor. Ele quer que você enxergue que você nunca vai vencer na vida. Entendeu? Depois de pecar contra Deus, eu pequei contra Deus. Oh Senhor, não vou conseguir. Eu sei que vem isso na mente da gente também. Entendeu? Mas em João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1, ele diz: Meus filhinhos, digo que não peques, mas se pecares, temos um advogado em Cristo Jesus. Ele é a nossa proposição dos nossos pecados, mas não só de nós, mas de todo o mundo. Se você quer que Jesus Cristo entre na sua causa, se arrependa dos seus erros, se arrependa dos seus pecados. Se você quer que Jesus perdoe os seus pecados, se arrependa primeiro. Entendeu? Primeiro se arrepende. Né? Primeiro você tem que perdoar, né, as ofensas daqueles que te magoaram,
que te entristeceram, que fez algum mal contra você. Então você tem que perdoar. Se você não perdoar, o que vai acontecer? Deus não te perdoa. Está escrito, meu irmão. Está escrito. Eu sei que não é fácil a gente perdoar uma pessoa que já lhe magoou, que já lhe feriu, já te maltratou, já virou as costas para você, já lhe traiu. Não é fácil, irmão. É como eu tenho falado muito para o meu pastor. As marcas ficam. As feridas elas são saradas, mas as marcas ficam, meu irmão. As marcas elas ficam. E nós lutamos para a gente não ficar se lembrando desses pensamentos, né, do passado, né? Até mesmo Deus ele fala: não se lembrei das coisas antigas, nem considere, né, o passado, né? E não é fácil, meu irmão. Nós lutamos. E nós não lutamos não é contra carne nem sangue, mas sim contra os espíritos malignos nos ares celestiais, né? E nós queremos vencer e só vencemos em Cristo Jesus, né? Em Cristo Jesus. E que Jesus Cristo nos ajude a alcançar o galardão que Ele tem prometido a todos nós, que é a vida eterna, né? Jesus Cristo prometeu a todos nós um galardão, meu irmão. E Ele vem para nos recompensar, né? E a Bíblia diz que todo aquele que perseverar até o fim será salvo, né? E vamos lutar, vamos vencer em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, irmão, um pelos outros, né? Vamos orar, porque, meu irmão, cada dia que se passa é como se estreitasse mais e mais ainda, entendeu? Mas vamos lutar, né? Vamos perseverar, né? O inimigo vem bombardear a nossa vida para querer nos afastar da presença do Senhor, mas o Senhor sempre vai estar conosco. Eu me lembro muito bem quando eu vim morar aqui no Maracanaú. Eu estava no celular e eu ouvi uma voz, né, dizendo: se eu te guardei até aqui, te guardarei até o fim, né? Então aquela voz, eu fiquei duvidando, pensando que era o celular ali, né? Porque vem a dúvida, irmão, vem a dúvida querer nos parar de acreditar nas Escrituras, na palavra do Senhor. E aquela voz me disse: se eu te guardei até aqui, te guardarei até o fim. Então isso é bom, irmão. Isso é bom. Isso nos deixa mais fortalecido, confiável, né? Confiante, né? E não tem coisa melhor quando o Senhor fala conosco, né? É tudo que eu quero que o Senhor fale também, fale comigo, né? Sempre quando eu estiver ali triste ou angustiado, né? Porque, irmão, a minha vida no passado foi triste, né? Coisas que eu não desejava para a minha vida, mas aconteceu. Mas através disso, né, tive uma mudança, né? Tem coisas que quando vem, né, para nós, não é para nossa destruição, é para a gente reconhecer e entender que o caminho que nós estamos trilhando não é o caminho para a salvação.
né? Então Deus se revela de várias formas, né? Então louvo a Deus que hoje, graças a Ele, eu estou lendo a Bíblia, que eu não li a Bíblia, né? Graças a Ele, eu estou lendo, porque eu não sabia ler, né? E eu sei que sem Ele, irmão, não consigo vencer, né? Os prazeres da carne. Não consigo vencer, irmão. Isso é com todos, porque nessa terra somos sujeitos a tudo neste mundo, mas a tudo mesmo, a tudo neste mundo. E que o Senhor Jesus Cristo nos ajude, que possa acrescentar a nossa fé cada dia que se passa, que Ele possa acrescentar em nós a fé, que a fé é um dom, né, irmão, que vem do Senhor, né, e que o Senhor nos ajude a alcançar, né, que o Senhor derrame sobre nós o seu Espírito, sua sabedoria, o conhecimento, a sua palavra sobre Ele, sobre os seus mandamentos, e que Ele nos guie, né, para o paraíso e para o lar a qual Ele tem preparado para todos nós. E que o Senhor seja louvado e glorificado na nossa vida, né? Na nossa vida. E que Ele ilumine o nosso caminho, né? E para Deus iluminar o nosso caminho, a palavra dele tem que estar em nós. Lâmpadas para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho, né? Então esta é a mensagem, irmão, que eu venho trazer para vocês. Medite nas Escrituras, viu, irmãos? Medite nas Escrituras. Ore pela minha vida, ore pela vida da minha esposa, do meu filho, né? Todos vocês que assistir este vídeo, que sejam abençoados, viu? Sejam prósperos nas duas áreas, financeira e espiritual, né? Que sejam guiados pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito da verdade, né, irmãos? Porque nós todos devemos ter muito cuidado hoje em dia, porque muitos falsos profetas e anticristo se levantaram para poder enganar nós. Porque muitos estão se vendendo pelo dinheiro, irmão. Muitos aí estão se vendendo pelo dinheiro, né? Dizem que cobrar não é pecado. Se Jesus Cristo falou que nós não devemos receber nada pela obra do Senhor, porque nós seremos recompensados, né? Recompensado por Ele, né? Mas se alguém quiser abençoar a sua vida, receba com amor, entendeu? Mas cobrar, meu irmão, nós não devemos cobrar. Se querem pagar uma passagem, se você não tem dinheiro e a pessoa pagar uma passagem, aceite, leve a mensagem a todos, né, que não têm o conhecimento. Enquanto as pessoas estão dentro das igrejas, lá nos comícios, né, estão lá em quatro paredes, pregando para crente, para aqueles que já ouviram a mensagem, aqueles que estão lá fora estão se perdendo. Porque a maior alegria, irmão, não está lá dentro,
Não está, irmão. Está fora. A alegria do Senhor está lá fora. Porque Jesus Cristo, Ele quer os que estão de fora, não os que estão de dentro. Quando você entra no Evangelho, Jesus Cristo, né, Ele traz uma parábola, né, de uma ovelha perdida. 99 lá dentro. Estavam lá dentro, lá. Guardadinha. Mas aí ele foi buscar uma que estava perdida lá fora. Perdida. Se perdeu no caminho. Uma pessoa que já ouviu o Evangelho, mas no meio do caminho se perdeu. E o que aconteceu? Jesus Cristo foi buscar, foi procurar esta vida que estava perdida lá. Aí uma pergunta: qual é a maior alegria? É para aquelas que estão lá dentro, as 99, ou para aquela que se perdeu e voltou? A maior alegria é para aquela que se perdeu e voltou para os braços do Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele diz que a maior alegria para um pecador arrependido, a festa no céu diante de Deus e dos anjos, porque isso é uma vitória. Isso é uma vitória. Você acha que é fácil resgatar almas? Não é, irmão. Mas não é mesmo. Eu trabalho, né? Eu trabalho no meio de pessoas. Já tenho pregado, já tenho evangelizado. E eu gosto de evangelizar para as pessoas que estão de fora. Já me deparei com várias pessoas que se perderam no caminho, se afastaram da presença de Deus. Entendeu? Então, vamos ter muito cuidado. Vamos orar um pelos outros, né? Nós devemos orar sempre. Devemos orar sempre, né? Que eu passei um tempo sem orar, sem ler a Bíblia, incomodado demais no meu trabalho, mas agora, pela graça de Deus, estou orando e estou lendo, né? Voltei de novo a orar e voltei a ler a palavra do Senhor, porque é importante isso. O cristão não pode deixar de orar, de ler, né? Porque Jesus diz: crescei na graça e no conhecimento. Os dois ele tem que andar assim, ó. Os dois tem que andar assim, ó, lado a lado, né? Porque o conhecimento é importante demais. Porque se você não tiver conhecimento, aí vem um usado por Satanás que não tem conhecimento de nada, mas do capeta. Ele vai lá e começa a pregar coisas que ele mesmo nem entende. Ele engana. Entendeu? E a Bíblia diz que nenhum daqueles que forem enganados por Satanás vão herdar o reino de Deus. Porque não tem como. Essa pessoa que foi enganada, ela está trilhando o caminho por onde? Que caminho? Caminho largo. Porque hoje em dia as pessoas estão focando muito nessa terra, né? Para ser próspero, sobre prosperidade, né? Dom de cura, dom de milagres, né? Mas, irmãos, vamos vigiar, né? Eu tenho o maior medo, tenho muito medo, né? Tenho muito medo. Muito medo, dentro de mim muito medo, entendeu? Já tive vários debates, né, com pessoas, né, de cargo, pastor, diácono. Eu não tenho cargo nenhum, meu irmão. Eu não tenho cargo nenhum, não tenho, né? Também nunca desejei. Só desejei pregar o evangelho somente. Ser um missionário na vida, né? Viajar o mundo afora, pregando o evangelho,
né? E se for da vontade de Deus, amém. Se não for da vontade de Deus, amém. Né? Então vamos ficar na posição, né? Se Deus quiser me lançar em vários lugares para eu levar a mensagem dele, eu sou grato por isso. Vou ficar grato, porque pelo menos eu estou fazendo alguma coisa. Porque assim, eu já estou fazendo, né? Não faço isso por obrigação. Não faço isso por obrigação. Eu faço isso daqui por amor, o Evangelho. Pelo que Cristo fez pela minha vida. Entendeu? Mas assim, eu, quando sou convidado para pregar o Evangelho para as vidas, meu irmão, eu vou toda hora, com todo amor, e levo essa mensagem para quem quer ouvir o Evangelho. Já para quem não quer ouvir, o que Cristo aconselha é bater os pezinhos, né, e deixar até o pó, né, e virar as costas. E isso pode seguir em frente, meu irmão, seguir em frente. Entendeu? Se querem ouvir o Evangelho, estou pronto para evangelizar, pregar essas mensagens que Deus colocar no meu coração, né? Mas eu só posso falar aquilo que Cristo colocar no meu coração, meu irmão. Eu não sou guiado por pastor nenhum, não sou. Eu tenho um pastor que é conselheiro. Tem momentos que eu chego para ele, falo a situação, ele sempre está ali para me aconselhar, mas o que está escrito nas Escrituras, meu irmão, ele usa a palavra, ele não fala de si mesmo, ele usa a palavra, porque a palavra é o conselho, assim como para ele também, entendeu? E aí, você já decidiu que caminho você vai trilhar? Se você quer trilhar caminho da perdição, que representa lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19, e o caminho da vida, Gálatas 5, 22. E aí, que caminho você quer trilhar? Se você quiser ir para a perdição, para a morte, você vai, Gálatas 5, 19. Quer ir ser salvo? Quer ir para a vida? Gálatas 5, 22. É os frutos do Espírito que o cristão deve ter na vida dele. Amém? E que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo e que o consolo dele, né, possa consolar toda a nossa vida, toda a nossa família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.